gente, como estão? Tudo bem? Sou Nery Souza, tu professor de espanhol, e estamos aqui mais uma vez no nosso projeto Governo do Estado do Maranhão, tá? Através da Secretaria de Estado da Educação, certo? O cursinho preparatório Enem, o EMA, PAS, tá? Vem com a gente aqui para obter muitas dicas a respeito desses dois vestibulares. Bueno, temos aqui um texto que vai falar sobre El Carpinteiro, pero nem sempre, né, o título do texto é o que vai ser falado aí nesses textos, tá? E como dica principal, isso eu tenho dito para vocês sempre leem o título, vai direto lá para a questão e depois é que você volta para o texto para ter as informações. Vamos lá. No conto de Galiano, a expressão ni le va ni le viene. O que estamos vendo aqui? Estamos vendo expressões idiomáticas. Lo que são as expressões idiomáticas? São as expressões que os idiomas têm, certo? Por exemplo, nós já vimos aqui algumas questões, como las aguas, né, como las aguas para o chocolate, já vimos também aqui, vamos ver, de tal pastilha, né, tal astillo, e temos essa agora também, ni le va, ni le viene. O que é que essa expressão dentro desse texto vai ter aí como referência, tá, aqui nessas alternativas? Olha só. Então, essa expressão, ni le va, ni le viene, encerra uma opinião a respeito de cinema, que desconstrói, na letra A ideia central do conto sobre a importância das atividades de lazer. Letra B, contradiz a percepção que o narrador tem em relação à profissão exercida por Orlando. Então, vamos entender aqui o que estamos absorvendo nas alternativas. Desconstruir, né, a ideia central sobre a importância das atividades de lazer. Vamos verificar se nesse texto vai falar de muitas atividades de lazer, referindo-se aqui a essa expressão ni le va, ni le viene. Contradiz a percepção que o autor tem em relação à profissão exercida por Orlando. Então, contradizer uma coisa do narrador, né, sobre a profissão exercida por Orlando. Tá? Revela o descaso do narrador com relação ao ofício empenhado por Orlando. Então, na letra B, a gente viu profissão. Nós estamos vendo de novo profissão, né? O descaso do narrador com relação à profissão desempenhada por Orlando. Tá? Letra C. Reforça a impressão do vizinho que Orlando gostava de filmes, né? E aqui a gente já tem uma informação que não estava mencionada, né? A impressão do vizinho que Orlando gostava de filmes. Vamos verificar dentro dos textos do texto se vai ter alguma situação de filme. E na letra E, evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício. Na letra E está dizendo que evidencia que esse carpinteiro ali tinha muita devoção, né, com o seu trabalho, tá? Vamos ler aqui o texto, certo? Diz o seguinte aqui. Orlando Goicoechea reconoce las maderas por el olor, de que árboles vienen, qué edad tienen, y oliéndolas sabe si fueron cortadas a tiempo o a destiempo, y les adivina los posibles contratiempos. Bora lá? Orlando Goicoechea reconhece as madeiras pelo cheiro, de que árvores vêm, né? Que idade elas têm, e cheirando-as sabe se foram cortadas recentemente ou há bastante tempo. E adivinha os possíveis contratempos destas madeiras. Al cabo de tantos años de trabajo, Orlando se ha dado el lujo de comprarse un vídeo e vê uma película tras outra. Então, ao longo, né, depois de tantos anos de trabalho, Orlando se deu o luxo de comprar um vídeo, nesse caso é um videocassete antigo, né? E assiste um filme após o outro. A palavra tras é importante, tá? Tras significa depois, certo? Então, um filme após o outro. Aí diz, não sabia que eras louco por el cine, le disse el vecino. Então, aqui a gente já tem as outras informações relacionadas aí às alternativas, tá? Não sabia que era louco por cinema, diz o vizinho. E Orlando explica que no, que ele, a expressão agora, ó, ni le va ni le viene, pero gracias al video puede detener las películas para estudiar los muebles. Olha só que legal. Orlando explica que a ele, ó, ni le va ni le viene, tanto faz. Por mim não tem problema, tá? Mas graças ao vídeo, na videocassete, aos filmes, ele pode parar, né, os filmes para analisar, para estudar os móveis. Olha o que o Orlando fazia. Ele comprou um videocassete, não foi para estar assistindo o filme. Não interessava o enredo, a história do filme, né? Quando ele via um móvel, o que ele fazia? Ele parava ali o filme
analisava um móvel e aí ele construía esse móvel, né? Então ele estava estudando outros móveis, não é isso? Então, o que explica aqui a expressão ni le va ni le viene, né? No conto aí de Eduardo Galeano. Encerra uma opinião lá no contexto, lá no início do texto, desculpa, no final do texto, encerra uma opinião a respeito de cinema, né? Que desconstrói a ideia central do conto sobre a importância das atividades de lazer. Falei para vocês quando eu li isto. Ele não falou de atividades de lazer, né? Ele não falou de várias. Alternativa, fica a dica para ti aí. Alternativa generalizada, todas elas vão estar erradas. O que é uma alternativa generalizada, Nélis? Aqui falou de atividade de lazer. Existem milhares, várias atividades de lazer. E ele, no texto, ele não falou de todas. Então, a alternativa correta, tá? Contradiz a percepção que o narrador, tem em relação à profissão exercida por Orlando. Na verdade, não está contradizendo nada. Orlando disse que para ele tanto faz, né? Revela o descaso do narrador com relação ao ofício desempenhado por Orlando. O narrador não tem descaso da profissão, né? Ele apenas diz que trabalhou durante muito tempo. Reforça a impressão do vizinho de que Orlando gostava de filmes. Orlando não gostava de filmes. Orlando comprou um DVD para os filmes e analisar os móveis que ali estavam. Então, a alternativa correta, né, essa expressão ni le va ni le viene, encerra uma opinião a respeito de cinema, que evidencia a extrema devoção do carpinteiro ao seu ofício. Ou seja, não foi nenhum luxo para ele. Ele não comprou ali para assistir filmes, né, para descontrair. Isso não era luxo. O que ele fez? Olha a ideia brilhante dele. Não tenho mais ideias para construir móveis. Agora, comprar um DVD, não é isso? Um videocassete, etc. Na época, videocassete. Aí, quando eu olhar no filme algum móvel, eu vou parar, analisar, desenhar, estudar e vou construir. Então, olha o que ele fazia. Ele tinha evidência, a extrema devoção, né, do seu trabalho, né, do ofício do Orlando Goycochea. Beleza? A alternativa correta, portanto, letra E. Ok? Bora lá. Aqui a gente já tem uma tirinha, então vamos logo lê-la. No dejes para mañana el tratar de encajarle a outro lo que tengas que hacer hoy. Então, não deixes para amanhã o tratar de encaixar, né, a outra pessoa o que você tem para fazer hoje. Vamos lá. É comum fazer trocadilhos com ditos populares para recriar sentidos. Foi o que foi feito aqui nesse caso. Na expressão do personagem Felipe, a expressão tratar de encajarle significa, olha só, tratar, né? Encajarle, encaixar a alguém, esse lê, tá? Que está aí dentro dessa situação. Encajar, utilizar ali no sentido de caja, né? Encaixar, lê, a outra pessoa, tá? Isso significa encaixar em outro dia a tarefa de hoje. Significa delegar às outras pessoas os seus afazeres. Significa ser incapaz de concluir seus afazeres a tempo. Significa aceitar suas atribuições sem questioná-las, ou encarrar-lhe, tratar de encarrar-lhe, significa adiar uma tarefa para realizá-la melhor. Então, pessoal, aqui, ó, diz o seguinte: não deixes para amanhã, não deixes nesse caso, tu, para amanhã. Ele tratar de encarrar-lhe, ou seja, o tratar de encaixar outra pessoa, né, ao que tenhas que fazer hoje, né? Então, essa expressão em tratar de encaixar-lhe, encaixar em outro dia a tarefa de hoje. Simples, questão fácil, porque tem ali a situação encaixar-lhe, encaixar aqui, então faz ali essa relação com a língua portuguesa, tá? Questão muito prática, muito fácil, certo? Agora, senhores, nós temos outra aqui que também, que começamos com o título que diz de tal palo, tal astilha. Neres, o que significa isso? Vamos lá, que é justamente o que vai ser cobrado. Ó, o título do texto traz uma expressão idiomática, né? Expressão do idioma espanhol. Essa expressão, vinculada às informações do texto, reforça que o sucesso alcançado por Michael Acunha, ou Michel, depende, deve-se ao fato de ele ter estudado em uma instituição renomada, trabalhado em restaurantes internacionais. Então a gente tem trabalhou em restaurantes, aberto seu primeiro empreendimento individual,
Então, estudou, trabalhou em restaurantes, depois abriu um empreendimento. Voltado às suas raízes gastronômicas de seu país, de origem, né? Então, voltou às raízes da gastronomia, da culinária, etc., ao seu país de origem, ou convívio desde a infância no universo culinário da família. E aqui a gente tem o título, né, que diz de tal palo, tal astilha. E eu lembro que na língua portuguesa a gente tem um próximo a este, né? Tem, que na língua portuguesa é, por exemplo, quando se fala filho de peixe, peixinho é. Olha só, filho de peixe, peixinho é. É praticamente de tal palo, tal astilha. Certo? Bora lá. Quando Michael Acuna ingressou na Academy of Cuisine, não sei ler inglês, tá, gente? No estado de Maryland, já hacía muitos soles que era um excelente cocineiro. Aqui a gente já consegue entender o que está sendo cobrado lá. Quando Michael Acuna, ele entrou na Academia of Cuisine, acho que é Academia de Cozinha, não é, se tiver errado aí, mas eu acho que é isso, tá? Academia de Cozinha, no estado de Maryland. Olha a expressão importante. Já hacía muitos soles que era um excelente cozinheiro. Já fazia muito tempo que ele era um excelente cozinheiro. Ou seja, antes de ele entrar, ele já era um excelente cozinheiro, tá? Então, se ele era um excelente cozinheiro, por quê? Vamos entender. Es que sus padres, Manuel e Albita, foram proprietários de El Mesón Chico em Madrid. E desde niño, Michael não saía da cocina. Aqui a gente já consegue entender e responder a questão, tá? É que seus pais, então, antes dele ingressar na academia de cozinha, né, ele já era cozinheiro há bastante tempo, porque os seus pais, Manuel e Albita, eles foram proprietários do restaurante chamado El Mesón Chico, no caso, em Madrid. E desde pequeno, Michael não saía da cozinha, certo? De tal palo, tal astilha. Filho de peixe, peixinho é. Ou seja, por que ele é um excelente cozinheiro antes de entrar na academia? Porque ele não saía do restaurante. Filho de peixe, seus pais, peixinho é. Seus pais eram excelentes cozinheiros, ele, de tanto frequentar a cozinha, também se tornou um excelente cozinheiro. Entenderam aí a situação? Bora lá. Já graduado, trabalhou em Washington, em Filomenas. Filomenas Four Sessions, entre outros prestigiosos lugares. Então, depois de formado, graduado, ele trabalhou em Washington, em Filomenas Four Seasons, não sei as expressões, entre outros prestigiosos lugares, né? Quando sua família regressou a seu país, Costa Rica, e abriu as tapas de Manuel, al este de San Juan, la capital, pronto se les reuniu. Então, quando a sua família voltou para o seu país, né, a Costa Rica, e abriu as tapas de Manuel, no leste de São José, na capital, logo eles se reuniram, certo? El éxito no se hizo esperar. Inmediata ampliación. Primero y luego un segundo restaurante, esta vez al oeste de la ciudad, com tablado flamenco e um alegre bar. Então, o sucesso, a palavra êxito, isso é importante também para vocês que vão fazer o EMA, essa expressãozinha aqui, ó, não é êxito, não é a mesma coisa da língua portuguesa, tá? O sucesso foi logo de imediato, ou seja, não se fez esperar, foi imediatamente. Então, logo depois eles ampliaram, né? Depois de um segundo restaurante, dessa vez no leste da cidade, com um tablado ali para a dança do flamenco, que é uma dança típica aí, de origem espanhola, né? E um alegre bar, certo? Mais de 25 tapas, clientes fieles que llegan una y otra vez em uma qualidade constante, testemunham a razão de seu éxito. Então, mais de 25 tapas. O que é tapas? Não é que a pessoa vai chegar lá e pegar porrada, bofetadas, tá? Isso é uma outra palavra importante. Você sabe que na língua portuguesa e na língua espanhola existem palavras que são cognatas, são iguais. Exemplo de palavras iguais. Cliente. Cliente no português e cliente espanhol. Elas são cognatas, são iguais. Mas essa palavra tapas, ela é uma falsa cognata. Já estudamos isso aqui, tá? Falso cognato é aquela palavra que é igual na escrita da língua portuguesa, mas o significado ele é completamente diferente. Então, tapa no português, ou desculpa, no espanhol, não é tapa, não é porrada, tá? Tapa será petisco, comida ali, um petisco, um tira-gosto, se assim a gente pode falar. São pequenas comidas, né? Isso aí no espanhol. Então, mais de 25 tapas, mais de 25 petiscos, fiéis clientes que chegam
uma e outras vezes, né? Uma qualidade constante, né? Determinam a razão do seu sucesso, certo? Então, olha só, essa expressão do título, de tal palo, tastilha, filho de peixe, peixinho é, aqui que eu falei para vocês, não significa filho de peixe, peixinho é. Eu só utilizei a expressão do português para explicar no espanhol, certo? Então, o título traz uma expressão idiomática, de tal palo, tastilha. Essa expressão, vinculada às informações do texto, reforça que o sucesso alcançado por Michael Alcunha deve ser o fato de quê, gente? Óbvio, do convívio desde pequeno ali com o Manuel e a Alba, se eu não me engano o nome da mãe. Ele não saía da cozinha, né? Então, desde a sua infância, no universo culinário da família. Então, ele era criancinha, ficou por muitos anos na cozinha, depois foi para academia, né, de cozinha. Isso, ele já era um excelente cozinheiro quando ele foi para lá. E aí ele se formou, voltou, abriu restaurantes, encontrou a sua família e foi um sucesso imediato. Abrir outras unidades, enfim. Então, a alternativa correta, de fato, a letra E. Beleza? Ok? Tranquilo? Pessoal, então aqui a gente chega agora à parte de aspectos gramaticais. Óbvio, quando a gente fala de aspectos gramaticais, isso recai, né? Isso é mais recorrente, mais abordado, mais cobrado na UEMA. Neres, eu sei então que no Enem não é cobrado aspecto gramática, ela não é cobrado. Muito pelo contrário, tá? Já caíram, a gente já viu aqui, né, questões que elas estiveram na UEMA, caíram na UEMA, que abordam a expressão gramatical. Eu vou lembrar de uma aqui que a gente já explicou nesses vídeos, nessas nossas aulas. Um texto que falava lá sobre como é que era o nome? A identidade da mulher negra, né? Que a letra A, se eu não me engano, é advérbios rotundamente, categoricamente, que reforçava essa identidade. Então tinha lá advérbios, isso é gramática, gente. Depois tinha adjetivos, tinha possessivos, tinha substantivo, em todas as alternativas. Estavam cobrando isso. Então esses aspectos gramaticais, eles caem com muito mais frequência no PAS, na UEMA, certo? Entretanto, no Enem também vai cair. E qual a grande diferença? É que essas questões que envolvem a parte gramatical, na língua espanhola relacionada ao Enem, elas não são utilizadas assim de forma explícita. Ela não vai te perguntar qual é a regra gramatical, qual é o sentido gramatical que envolve, se é verbo, se é advérbio, não vai te perguntar isso. Ela vai envolver dentro de um contexto do texto. Na UEMA, não. Ela é de forma direta. E essa questão gramatical foi modificada por isso significa aquilo, tá? Então, ela pode te cobrar dessas formas. Vai te cobrar verbos e a gente vai explicar tudo aqui para vocês, tá? Nesse caso, eu. Bom, olha só. Nós temos aqui uma tirinha que tem duas pessoas, vocês podem observar. Aqui, uma pessoa que está sendo assaltada, esse é fato, né? E outra que está com uma arma. Aí vamos aqui, ele diz: "Esto es un atraco. Dame todo su dinero." Aí ele diz: "Usted no sabe que soy un famoso político? Desculpe, en este caso, deme todo mi dinero." Que faz uma crítica fenomenal. Ele diz: "Isso é um assalto, me dá todo o seu dinheiro." Aí o político está com a mão levantada, ele diz: "O senhor, né, usted não significa você, o senhor não sabe que eu sou um famoso político?" Aí ele diz: "Desculpe, nesse caso, me dê todo o meu dinheiro." Então ele trocou seu dinheiro por meu dinheiro. Vamos lá. Questão aqui é o 2023. La construcción de la crítica, como eu falei ainda há pouco para vocês, é uma crítica, porque ele troca a palavra seu por meu, né? Social. La construcción de la crítica social en el texto se materializa lingüísticamente por el empleo de usted para un ladrón, cambio de las formas del posesivo, empleo del imperativo, cambio de las formas del demonstrativo ou empleo del determinante. Então, o que está pedindo aqui? A construção da crítica, não é isso? Social no texto se materializa, ela se dá linguisticamente, ou seja, a escrita, né, a gramática, pelo emprego de usted para um ladrão. O usted é utilizado para pessoas que não se conhecem, tá? As pessoas distantes, certo? Por ele não conhecer o ladrão, ele se utilizou o usted, certo? Troca das formas do possessivo, tá? Essa crítica foi linguisticamente pelo emprego do imperativo, onde ele diz dame, certo? Ou foi pelas trocas das formas do demonstrativo, ou pelo emprego do indeterminante. Gente, vou ler mais uma vez aqui. Esto es un atraco. Dame todo su dinero.
Você não sabe que eu sou um famoso político? Desculpe, neste caso, dá-me todo mi dinheiro. Então, ele trocou o seu dinheiro, pensando que o dinheiro é do político, mas ele utilizou no sentido mi, né? No sentido aí, fazendo uma crítica com relação a um determinado político, né? No sentido de roubo, etc, etc, para aquele político que estava lá. Então, aqui, a construção da crítica ela se deu pela troca das formas possessivas. Meu dinheiro pelo seu dinheiro, tá? Mi por su. Essa é a alternativa correta. Tá bom, galerinha? Então, esses aspectos gramaticais são cobrados dessas formas e a gente vai ver bastante coisa aqui ainda sobre estes aspectos, tá bom? Nos vemos, hasta luego!